Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de iFix. E iniciando hoje o nosso ambiente do Workspace, né? Eu primeiro vou fazer a seguinte consideração, tá? Não existe uma recomendação formal a respeito, tá? Mas é uma boa prática configurar sua interface ou temas da área de trabalho do Windows para o tema clássico. Como o iFix trabalha com referências percentuais, esta prática favorecerá na hora do desenvolvimento e também em tempo de execução da aplicação. Então, eu sempre recomendo fazer o seguinte: você vem aqui e seleciona tema clássico do Windows, ok? Para que ele tenha esse formato de botão, ok? E a sua tela fique mais livre, ok? E além do mais é o seguinte: esse tipo de tela, as janelas vão ficar desse jeito aqui, ó. Ok? O tema clássico ele vai manter as janelas desse jeito. As outras janelas elas ocupam muito espaço, ok? Então, os seus cálculos de referência eles podem não ficar bem precisos, ok? Uma outra coisa também que eu uso é o seguinte: o plano de fundo eu gosto de usar aqui um pretume aqui, um pretão, ok? Salvar alterações. Pronto, muito bem. Então é desse jeito que eu gosto de trabalhar, ok? E que eu recomendo, perfeito? Agora aqui, vamos iniciar o iFix, ok? E eu vou começar a falar sobre o Workspace, né? Que é a nossa interface de trabalho, ok? Bom, deixa eu iniciar. O Workspace é o ambiente, né? Esse programinha aqui, Workspace, ele é o nosso ambiente de desenvolvimento da aplicação. As pictures são as interfaces entre o operador do sistema e a planta. Ou seja, essa ferramenta aqui é que a gente utiliza para criar nossas telas, né? O Workspace suporta a inclusão de objetos diversos em suas telas, formas, símbolos, botões, formulários e diálogos customizados. As possibilidades tornam-se ilimitadas com o recurso de programação de script em Visual Basic for Application, o famoso VBA, ampliando infinitamente os seus recursos, ok? O Workspace pode apresentar-se de duas formas. A primeira interface padrão das versões mais antigas do iFix e a segunda baseada em Panel Ribbons, mais intuitiva e alinhada às modernas interfaces de software, que é essa aí que você está vendo, né? Essa interface aqui, ó, ok? Essa é a interface mais moderna que o iFix disponibiliza, tá? Eu particularmente não gosto dessa interface, ok? Eu prefiro a padrão, ok? A interface padrão, mas essa aí, eu vou ensinar como é que a gente faz para mudar isso, tá? É, o Workspace, por ser um container ActiveX, ele tem a capacidade de exibir tipos variados de documentos alinhados a esta plataforma, dentre elas documentos do Word, planilhas Excel, documentos PDF, do Acrobat, entre outros, ok? As pictures são as interfaces principais para os usuários do sistema. São responsáveis pela exibição dos dados de forma amigável e intuitiva, além de fornecer relatórios das tendências e alarmes, ok? O Workspace tem recurso de escala automática da resolução de tela. Ele redimensiona a tela de acordo com a resolução do monitor usado. Todos os elementos da tela serão redimensionados para a resolução do monitor utilizado, com exceção dos objetos do próprio Windows, como janelas de avisos, botões e formulários. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar um pouco a respeito dessa questão de, de resolução, né? Como eu falei aqui,
ele tem recurso de escalonamento automático, certo? Então o que acontece? Eu vou colocar aqui no modo full screen, que ele vai ocupar a janela, vai ocupar todo o espaço da tela, tá? Para eu mudar aqui, basta pressionar ESC, que ele sai. Então, digamos que eu vim aqui e fiz um desenho, tá? Deixa eu ver aqui, inserir, eu vou inserir uma figura. Deixa eu fazer o seguinte, eu não gosto nem de ver isso aqui. Adicionar um objeto, então eu vou adicionar um retângulo aqui. Ok? Eu vou duplicar esse retângulo no Ctrl D. E eu vou fazer o seguinte. Fazer assim. Aí vou voltar aqui para o full screen. Pronto. Aí aqui, ó. Eu adicionei, movimentei, ajustei. Pronto. Ok? Vê só. Quando eu mudo isso aqui, essa resolução, digamos que eu mudo a resolução de tela, aí ele pode perder essas referências. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, acabei que eu não consegui ter um bom resultado do que eu queria, não. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você for desenvolver sua tela, independente de saber que o iFix vai redimensionar, tá certo? Independente de saber disso, o ideal é que você saiba em qual monitor você vai utilizar a aplicação e qual é a resolução que será utilizada. Porque se você faz uma tela em um monitor, que no meu caso aqui, esse meu aqui é de 1280 por 720, ok? Então, se eu faço uma tela aqui nesse monitor de 1280 por 720 e depois eu levo essas telas, essa figura que eu fiz, para um monitor que tem 768 por 1024, o que é que vai acontecer? A figura vai ficar distorcida, ok? Ele vai ajustar, mas é óbvio que ele não vai conseguir fazer um ajuste que fique perfeito, ok? Pode ser que uma figura que estava aqui arrumadinha, mais na frente ela vai ficar, ó, montando aqui, distorcendo, perfeito? Entendeu? Pode ser que eu tinha uma linha e outra linha que fazia uma curva, ok? Então pode ser que essa curva aqui ela não fique mais perfeita quando mudar de uma para outra. Você vai ter um desnívelzinho aqui, ó, ok? Vai ter um deslocamento. Então o ideal é que você já desenvolva sabendo qual é a resolução que você vai utilizar. Não confie no cálculo, ok? Não confia no cálculo, porque isso vai dar problema, perfeito? Então, o ideal é definir, saber qual é a resolução e já desenvolver na resolução de tela que você vai usar, ok? Para evitar problemas, ok? E quanto maior a diferença entre uma resolução e outra, pior vai ser, né? Essa resolução aqui é 1024 por 768, ela é uma resolução de... ela está mais naquele padrão, né? 9 por 3, acho que é 9 por 3 que chama, né? Mas assim, se eu tiver 800 por 600 e eu levo para uma resolução de 1024 por 768, essas resoluções são consideradas resoluções compatíveis, né? Que é a mesma coisa lá do se eu tenho 800 por 600, ok? Ela é compatível
com a resolução 640 por 480, é compatível com 800 por 600, assim como é compatível com 1024 por 768, ok? Que é compatível com, sei lá, perfeito? Agora, se eu fiz, mesmo sendo compatíveis essas resoluções, mesmo sendo compatíveis, na hora que for fazer a linearização da tela feita em 800 por 600 para operar em 1024 768, vai ter figura, vai ficar distorcida, ok? Perfeito? Vai ter coisa distorcida lá. Então, o correto é desenvolver já na resolução que você vai usar, ok? Então, era isso. Eram essas considerações iniciais a respeito do Workspace, né? Então, com relação ao recurso, a gente já sabe. Então, aqui, a gente já sabe que o iFix tem duas interfaces, que essa é a primeira aqui. E a segunda interface, a gente vem aqui no Settings, aqui na aba Home, né? No painel Home. E a gente usa aqui User Preference, ok? Então, aqui no User Preference, na guia General, né, na opção General, eu tenho aqui o Enable Ribbon. Então, eu clico aqui, aí desabilito, ok? Fecho, eu tenho que fechar, ok? Eu não vou salvar essa tela, porque não faz sentido. Então, agora eu venho aqui e abro de novo o meu Workspace. Aí ele vai abrir da forma como eu gosto de trabalhar, ok? Pronto, essa é a forma que eu gosto de trabalhar com o Workspace, ok? Essa é a forma que eu gosto. Muito bem. Esse é o que eu adoro. Perfeito? View, deixa eu ver aqui, faltando um toolbar aqui. User toolbar. Eu preciso dessa aqui, ó. Não é nem aqui. Eu preciso daqui mesmo. Ok, Workspace, User Toolbar, Dynamo Application. Pronto, essa aqui. Eu gosto dela aqui em cima. Pronto. Então, essa é a forma que eu gosto de trabalhar, tá? Ok? Então, essa é a minha forma de trabalhar com o System Tree, que é essa ferramenta aqui. Eu gosto dela flutuando, ok? Eu não gosto dela fixa num canto, eu gosto dela aqui flutuante, tá certo? Esse toolbox também, eu gosto de trabalhar com isso aqui, porque é muito mais fácil de você fazer os desenhos, ok? Muito bem, então é isso. A introdução ao Workspace era somente isso mesmo. A gente se vê na próxima aula, onde a gente já vai ver coisas um pouco mais avançadas, ok? Então até a próxima, nos vemos em breve.